Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, não deve desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Que lindo! Essa música é bonita, né? E aí, gente, tudo bem? Valeu, Gustavo. Fala, Bruno. Cirlei, tudo bem? O Gustavo falou que, Pedro, eu queria cantar, mas minha voz é muito feia, não consigo afinar. Então vamos lá. Já que o Gustavo colocou isso aí, eu já vou começar respondendo. Hoje a nossa live não tem um tema específico, tá? Eu vou falar tudo que vocês tiverem dúvida. Então já vão preparando aí as perguntas, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aqui, que é para eu ir respondendo, tá bom? Por que eu decidi hoje não trazer um tema específico? Na verdade, porque eu vou fazer uma trilogia a partir da semana que vem com um tema específico que eu sei que ele é bem... gera muita polêmica, gera muita dúvida. Eu vou falar de belting, né? Então, eu tô preparando aí essas 3 aulas, onde eu vou explicar bem legal, onde é que eu vou trazer estratégias que vão auxiliar para que vocês consigam desenvolver o belting de vocês. O que é belting, Pedro? É exatamente aquela voz que ela tem potência, que ela tem brilho, sabe? Ela é forte. Então, fiquem ligados aí para as próximas semanas, tá bom? Então, por isso que hoje eu resolvi vir e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá, em relação a essa pergunta aí que aliás, na verdade, essa afirmação que o Gustavo fez, né? Eu queria cantar, mas minha voz é muito feia e não consigo afinar. Geralmente, a maioria dos cantores, eles têm essa queixa, né? Eu acho minha voz muito feia. Primeiro porque, assim, a gente geralmente não escuta, a gente não consegue escutar realmente como que acontece com a nossa voz, qual é o som final da nossa voz. E aí, quando você grava alguma coisa,
né? Tipo, no celular mesmo, um áudio no WhatsApp, por exemplo. Você vai ouvir e você fala, caraca, que horrível, né? A verdade é porque como a gente está produzindo a voz e, e toda ela é construída internamente, né? E vem a questão dos músculos, a questão das ressonâncias e tudo. Quando você coloca para fora, você tem aquela sensação de que tá feia. E aí eu sempre explico para todos os alunos o seguinte, que não existe voz feia, tá? Existem timbres específicos e que a gente pode trabalhar isso, né? Então, por exemplo, um exemplo, eu posso cantar essa música aqui. O ouro eu consigo só admirar. Beleza. Você vê que a minha forma de cantar e a forma que eu explico para os meus alunos sempre é utilizando a timbragem, a sua timbragem natural. Porém, você não precisa cantar o ouro eu consigo só admirar. Não, tem ressonadores específicos, tem ajustes diferentes, enfim, tem toda uma engrenagem funcionando aqui dentro para que eu consiga emitir uma voz melhor e mais bonita. Então, por exemplo, o ouro eu consigo só admirar. Ao mesmo tempo, eu coloco um pouquinho de soporosidade na voz, eu coloco um pouquinho mais de médio, jogando aqui para a ressonância mais na cavidade nasal. Então, são elementos que a gente pode aderir à nossa forma de cantar, né? Mas a partir do timbre natural, eu gosto muito de que a gente use o nosso timbre mesmo, tá? Para que eu consiga ter uma voz melhor, uma voz mais bonita. Então, se eu fizer o ouro eu consigo só admirar, se eu botar só a voz como se fosse falando o ouro eu consigo só admirar, ela vai ficar feia, entendeu? Então, o grande lance é você ir conhecendo a sua voz através da técnica vocal e ir colocando elementos como se fosse uma mesa de som, onde você faz um ajuste de agudo, um ajuste de médio, um ajuste de grave, sabe, onde você consegue colocar efeitos como se fossem reverbs. Lógico que na voz não vai ficar o ouro eu consigo só admirar, não é isso, tá? É só um exemplo que eu tô dando comparando a nossa voz, o nosso trato vocal a uma mesa de som onde a gente pode equalizar, onde a gente pode ajustar. Então, a partir disso, quando você consegue entender esses elementos, aí você consegue ter uma voz mais bonita, tá? Lembrando que, assim, não existe voz feia, gente. Existe uma voz não trabalhada e uma voz sem técnica, tá bom? E aí, inclusive, afinar faz parte disso tudo, né? Uma coisa legal que a gente pode fazer, por exemplo, enquanto não está fazendo um acompanhamento com algum professor, algum curso, alguma coisa do tipo, seria, por exemplo, uma música igual a essa, né? O ouro eu consigo só admirar. Ela tem um desenho, tem a melodia acontecendo ali. Você pegar isso e transformar como um exercício, sabe? E afinando o seu ouvido. Grava e fala, não tá certo, agora vai. Grava até funcionar. Então, é uma dica legal. Valeu, Bruno. Falou, canta demais. Obrigado, viu? Nana, me aguarde. Já tô pronto. A Érica falou, oi, boa noite, tudo bem? Oi, Érica, como é que você tá? Oi, Renatinha, um beijo. O Bruno tá falando, lembrei das velhas da igreja café, tipo isso. Queria ver você cantando Bee Gees. Pronto, depois eu vou trazer uma música do Bee Gees. É legal, eu faço muito no show. Oi, Claudinha, tudo bem? Deixaram uma pergunta aqui, vamos ver. Irmão, como faço para acertar o timbre de segunda voz? Tenho muita dificuldade. Vamos lá. Valeu, Gustavo. Então, assim como na live passada eu fiz uma aula sobre harmonia, né? E geralmente quando a gente está cantando com alguém, meio que de uma certa forma instintiva, a gente vai adequando a nossa voz ao timbre da outra pessoa. Então, assim, uma coisa que é legal quando a gente pensa em ajustar esse timbre, né? Como é que eu faço para acertar ele e tal? É você entender o que aquela pessoa tá fazendo ali na primeira voz. Então, por exemplo, você vê que tem muito sertanejo que
eles cantam, tipo, há muitos anos, e aí você fala assim, caraca, parece que eles são irmãos, né? Porque canta, tipo, muito igualzinho, dá tudo certinho, fica tudo bonito. E aí, o grande lance não é porque eles têm vozes parecidas, não. O grande lance é porque, pra encaixar, pra dar certo, um entendeu a necessidade do outro. Então, por exemplo, se eu faço aqui, você é um espelho. Você viu que eu joguei uma emissão mais no... Você, aqui eu tô numa região mais de voz falada. Você, certo? Você é um espelho. Aqui eu joguei um twang, que a gente chama, que é como se fosse um mix com um leve apertado, sem força. Quando eu digo apertado, é só pra que aquela voz... tipo isso, tá? Então, assim, quando você entende o que a pessoa tá fazendo, aí você vai fazer. Então, por exemplo, você faz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você vê que eu deixei muito aqui, assim, ó, na região nasal, no mix. Eu fiz isso exatamente para poder me ajudar e me dar um suporte no agudo. Beleza. Então, se eu venho com uma segunda voz: você é um espelho. Você é um espelho. No espelho da primeira voz tem muita emissão. Então, por mais que eu esteja, digamos, numa região da segunda voz onde eu não preciso botar tanta força, digamos assim. Quando eu digo força, gente, é pressão na prega vocal, tá? Não é força de gritar, tá? Então, só para vocês não confundirem. Então, se eu faço: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Porque a primeira voz estava nessa pegada, sacou? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Tá vendo que tem muita emissão? Então, se eu vim com a segunda: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não vai casar. Então, você tem que entender muito qual é o tipo de emissão que a pessoa está querendo fazer ali, para que você consiga conciliar o timbre com o dela. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se eu tivesse como gravar aqui, vocês iam entender bem o que eu tô falando. Mas depois eu vou fazer uma live também sobre questão de timbragem em harmonia vocal. Mas na live passada, eu falei um pouco, assim, não tão direcionado. Mas geralmente quando a gente vai fazer timbragens para coro, por exemplo, tem timbres específicos que vão funcionar para que a harmonia ou fique mais leve ou mais pesada. Então, vou preparar isso, tá? Que aí eu acho que vai funcionar. Então, respondendo assim, agora resumidamente, tudo que você vê o que a pessoa está fazendo, de mais forte, mais fraco, porque assim, se você não entender ainda de nomenclatura, Bruno, igual eu tô falando aqui, twang, belting, mix, etc. Você vai pelo ouvido, tá? Porque na verdade o ouvido da gente é quem vai super direcionar a gente para isso. Se você vê que ele tá jogando um pouco mais forte, com mais emissão, você vem ali também numa pegada mais desse jeito. O legal é também tomar cuidado, porque assim, se a pessoa fala: você é um espelho, ela botou muito aqui, e você fizer: você é um espelho. Tem que tomar cuidado, é uma dosagem, é um treino, tá? Você vai treinando, vai falando: opa, agora casou, entendeu? Então, se você tiver uma dupla, por exemplo, o legal é que você ensaie com ele, porque aí o timbre de vocês vai colando. Então, você vai ver, você pode acompanhar, assim, não sei se vocês você acompanha ou se o pessoal aí acompanha, grupos vocais, dupla sertaneja, enfim, é muito mais fácil a gente ver. Mas grupos vocais que tem muito tempo que cantam juntos, quando eles abrem a harmonia, eu falo: caraca, tudo irmão, mora na mesma casa. Mas, na verdade, é exatamente pela convivência, porque a gente tem esse lance de copiar. Então, o grande lance é esse. Você entende, vai ajustando o seu timbre, porque a gente tem essa qualidade aí que a nossa voz nos permite, tá bom? Ele falou: entendi, então massa. Pessoal, cadê as perguntas? Calma aí que eu baguncei tudo aqui. Enquanto isso eu vou... Valeu, irmão, por me ajudar. Por falar em ouvido, eu tenho facilidade, mas a segunda voz eu acho incrível e também difícil, mas ajudou muito, mano. Tu é um monstro. Obrigado. Essa questão aí
Se você já tem facilidade, é massa. Você só tem que entender a matemática da segunda voz, que é a mesma matemática do que eu expliquei em harmonia vocal na aula passada, tá? 1, 3, 5, 8. É tipo isso. Como é que é isso, Pedro? Se você... Deixa eu pegar aqui o piano. Peraí. Ó. No dó. Estão vendo? 1, 3, 5, 8. Ok? 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1. O grande lance da harmonia vocal seria isso mesmo, tá? Porque é a mesma coisa de montar um acorde. Então a segunda voz, ela vai entrar nessa questão aí. Geralmente os segundeiros, eles trabalham muito, digamos que a tônica, a música é um dó, né? Que esteja num dó. Se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu. Então a segunda voz, ela vai ficar passeando entre essas notas. Depende, também existem notas relativas, né? Mas aí é um pouco mais avançado, mas funciona, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona quando você monta um acorde em relação o 2 é isso aqui, ó. Ele faz parte também, mas depende da escala. Então, por exemplo, se a gente está falando de um dó, o 2 vai funcionar. Vai ficar isso aqui, ó. Esse som. Entendeu? Porque ele fica próximo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Porque dentro da escala, na verdade, toda escala, independente do tom, ela é isso aqui, né? Então, se a gente pensar em escala, você pode montar qualquer tipo de harmonia. Entendeu? Mas é mais fácil quando a gente se trata de segunda voz, sertanejo, onde a gente... 1, 3, 5, 8, tá? Que é 1, 3, 5... Só que o 8, geralmente, ele funciona como... É uma oitava, né? Por isso que é 8. Então, ó, do dó ao dó, nós temos 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu for pensar em escala para montar a harmonia, aí eu posso... Só que aí é aquela questão. Então, por exemplo, eu estou montando uma harmonia, só que a música toda não tem como ser em dó. Então, você tem que ir pensando também pela escala de cada harmonia que vai surgindo na música. Então, é uma coisa meio de... Você vai ficar louco se você for fazer assim. Eu acho que para ser mais prático e mais popular, porque a gente sabe como é que funciona, principalmente no sertanejo, a gente pensa assim, 1, 3, 5, tá? 1, 3, 5. Pensa só 1, 3, 5. O 8 não vai precisar não, porque o 8 é oitava, e geralmente quando oitava na mesma nota. Quer ver? Tem uma música do... Caraca, como é que é o nome da música do Teodoro Sampaio? Me lembra aí, gente, o que o Leonardo e o Eduardo Costa gravou. Enfim, se alguém lembrar, bota aí pra mim. Porque eu passei essa segunda voz pra um aluno meu, e ele... E tem, né, uma parte que ele entra na primeira voz. Então, tá? São coisas que dá pra gente fazer. Na aula eu vou pegar essa música dele e vou colocar pra vocês, que aí fica fácil da gente entender na prática como é que funciona. Acho que uma próxima live eu vou fazer continuar algo sobre harmonia vocal, só que pensando mais na segunda voz, tá bom? Só pra resumir, Bruno, aí o que acontece? É 1, 3, 5, só que aí a gente... no caso, o segunda voz, ele vai ficar passeando entre isso. Entre quinta e entre terça, tá? Então, assim, quando a gente fala segunda voz, é só uma nomenclatura popular, tá? Porque, na verdade, é uma construção que você faz dentro dessa harmonia, pensando nisso aqui.
tá? E cadê as perguntas? Eu vou pegar uma pergunta aqui. Fala, Lion, tudo bem? Claudinha, obrigado. A Cláudia mandou aqui, canta um pedacinho de epitáfio. Vou aprender. Eu sei, mas eu não sei. Então eu prefiro não arriscar e passar vergonha, né? A gente não pode sair passando vergonha assim ao vivo. Vou pegar uma pergunta aqui que eu salvei. Peraí. Me perguntaram se tem idade para aprender a cantar. Por nada, Bruno. Então, gente, não tem, né? Porque tem idade para fazer exercício físico? Não. Então é a mesma coisa. Não tem idade para você aprender a cantar. Por quê? A gente está lidando com músculos, né? Embora não seja um músculo que você vá tonificar a ponto dele ficar tipo forte, que não igual a mim, tá bom? Mas é um músculo que você vai conseguir trabalhar a coordenação dele, né? Você vai conseguir entender como é que ele funciona. É lógico que quanto mais passa a idade, mais difícil fica da gente conseguir assimilar, até porque, sei lá, dependendo da idade da pessoa, são muitos anos sem estudar, são muitos anos sem entender como que funciona a voz, e aí realmente pode ter uma dificuldade, mas não é impossível, tá bom? Então, não existe idade para se aprender a cantar. Claudinha, passo sim, viu? Mas eu vou aprender, prometo. Na verdade, eu já sei, né? Mas eu vou estudar direitinho. Pessoal, é isso. Eu sei que todo mundo tá aí curtindo o carnaval dentro de casa, né? Todo mundo já botou aí as festividades dentro de casa, eu espero. Dentro de casa, viu, gente? E eu não quero atrapalhar o feriado de vocês. Eu sei que tá todo mundo louco pra poder sentar no sofá e assistir BBB daqui um pouco. Não vou mentir que eu peguei um dia desses. Eu falei, todo mundo falando da Carol com K. Eu falei, epa, pera, eu tenho que ver o que tá acontecendo, né? Inventei de assistir e agora lascou. Tô só acompanhando aí. Tem uns 4 dias que eu assisto. Quem não fizer pergunta vai ir cantar com a Carol com K. Zalá, tô brincando. Quero ver todo mundo. Agora todo mundo vai fazer pergunta. Pessoal, então é isso. Olha, a Claudinha já tá no sofá só esperando o BBB começar. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar a live salva aqui. Nosso bate-papo. Foram poucas perguntas, mas eu acho que foram perguntas que... É legal, né? Que a pessoa faz umas perguntas assim que às vezes... Nem todo mundo tem costume, né? E às vezes até tem vontade de entender, mas não sabe o que perguntar. E como perguntar. Então, é isso. Tá bom? Um ótimo final de feriado, né? Porque tem hoje e amanhã, mas ainda tem mais um dia aí pra quem tá descansando. E eu estou trabalhando, então... bom trabalho pra mim e pra quem estiver trabalhando também. Ó, o Bruno falou aí. Gente, então é isso. Adorei ficar aqui com vocês uns minutinhos aqui na nossa segunda-feira, tá bom? E só pra não perder o costume, porque eu sempre tô aqui toda segunda. E aí na quarta-feira eu também tô com a live de perguntas e respostas. Então façam muitas perguntas. O Bruno sempre tá fazendo pergunta aí. Valeu, Bruno, por interagir. Claudinha, faça perguntas também da próxima vez, viu? Quarta-feira, 12h30. Eu tô ao vivo com vocês aqui no Instagram, tá bom? Compartilha aí com a galera para que o pessoal tenha mais informação em relação a cantar, para que a gente veja a galera aproveitando aí bastante, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.